eu queria falar sobre a série de mensagens que a gente vai ter agora no mês de abril. Vão ser 3 mensagens, né? A de hoje, semana que vem, e depois o final de semana da Páscoa, onde a gente vai falar um pouco sobre uma vida equilibrada. Tá aí, ó, vida equilibrada, escolhas que glorificam a Deus. Como eu posso viver uma vida equilibrada? Como é que eu posso cumprir esse mandamento de Deus de trabalhar, ao mesmo tempo de servir na igreja, ao mesmo tempo de desenvolver bons relacionamentos, passar um tempo em família, ao mesmo tempo descansar, ao mesmo tempo ter uma intimidade com Deus através da leitura da palavra? Como é que eu posso colocar tudo isso dentro do mesmo dia, dentro das mesmas 24 horas? É difícil, né? Colocar tudo isso. Eu sei que principalmente na época em que vivemos, como jovens, é ainda mais, porque se você está fazendo alguma graduação ou pós-graduação, talvez você vai passar 5, talvez até 10 anos estudando. Então você não vai só trabalhar, você vai trabalhar e estudar. Isso consome boa parte do seu dia, né? Talvez você vai fazer a sua habilitação na hora do almoço, né? Aos sábados, não sei. É uma rotina bem puxada. Mas não é porque ela é bem puxada que a gente tem que ficar prorrogando algumas coisas. A gente falou isso semana passada, né? Ela é muito puxada, então eu vou deixar o serviço à igreja para depois, né? Ela é muito puxada, então eu vou deixar aquele estudo bem disciplinado da Bíblia quando eu terminar a faculdade, porque hoje eu tenho tanta coisa para ler, né? Ler a Bíblia, além dos livros que eu tenho que ler. Por exemplo, eu agora no mestrado tenho mais ou menos umas 5 semanas para ler 7 livros. Será que isso é possível? Eu acho que não, mas o meu professor acha, e eu vou ter que ler esses livros. Mas às vezes eu olho para isso e penso, será que eu vou gastar tempo então lendo a Bíblia? Eu já tenho tantos livros para ler. Por que eu vou gastar tempo lendo a Bíblia, né? A questão é que a Bíblia é o nosso alimento. É o nosso alimento. Ela está numa outra categoria. É o nosso alimento espiritual. A gente não pode substituir a leitura da Bíblia com qualquer outro livro, por mais que é cristão. Esses livros do mestrado é livro sobre resolução de conflitos, é livro sobre pregação, livros bíblicos, mas não é a palavra de Deus. Não dá para substituir. Da mesma forma, às vezes você compra um livro ali que está muito famoso e tudo mais, de devocional, você lê só ele, você nem lê o texto bíblico. Está errado. A sua leitura da palavra de Deus, ela é essencial. Mais uma vez, como podemos então administrar tudo isso? Como é que a gente pode viver essa vida equilibrada? Eu sei que existem muitos extremos por aí, né? Tem gente que fala, esses próximos 10 anos da minha vida eu vou focar na vida profissional e nada vai me tirar do foco e tudo mais. Tem gente que fala, não, o meu foco agora é o meu relacionamento, né? Eu não converso mais com ninguém, só com a minha namorada. Eu já conheci alguns amigos meus que sumiram, começou a namorar, sumiu, não ia mais jogar bola, né? Conhece alguém assim? Não ia mais jogar bola, não faz mais nada, esquece os amigos, né? É claro, tem um equilíbrio aí, né? Você precisa desenvolver, passar um tempo ali com a sua amada e tudo mais, mas não é esse extremo de sumir do mundo, né? Poxa, agora minha vida é só essa pessoa. Não, você ainda precisa servir, você ainda precisa passar tempo com os seus pais, você ainda precisa passar tempo com os seus amigos, você precisa amar e servir outras pessoas, né? Você precisa também ser aconselhado, parar um tempo para você ser discipulado. Tem gente que às vezes começa a servir muito na igreja e pega pilha, né? E aí começa a trabalhar, começa a servir, acompanhar e não é acompanhado. Aí essa pessoa vai ficando doente, né? Então, a vida cristã, segundo a palavra de Deus, é uma vida equilibrada. Mas tudo vai depender das escolhas que nós fizermos. A gente é desafiado a fazer escolhas que glorificam a Deus. Desde o momento que você acorda até a hora que você vai dormir, escolhas que glorifiquem a Deus, que vão impactar a sua vida física, vão impactar a sua vida profissional, a sua vida espiritual, todas as áreas da sua vida, são escolhas. E essa série de mensagens, ela tem o intuito de nos orientar, talvez nos dar uma sabedoria divina de como tomar essas decisões, aonde colocar as nossas prioridades. A gente vai falar muito sobre prioridades. Quais são as prioridades em cada momento, né? Quais são as prioridades segundo a Bíblia e como que essas prioridades me ajudam a viver uma vida agradável a Deus. Então, essas 3 semanas vamos falar exatamente sobre isso e vamos com certeza descobrir que uma vida equilibrada é uma vida centrada em Cristo. Uma vida centrada em Cristo e na sua palavra. Mas vamos lá.
hoje eu queria falar sobre um assunto com vocês que vai ter muito a ver com o céu. Eu sei que todo mundo aqui gosta do céu, né? Você gosta do céu? Todo mundo, né? Quer ir para o céu, talvez não agora, né? Quer casar primeiro, né? Quer casar primeiro, quer talvez fazer aquela viagem e tudo mais. Mas um dia quer ir para o céu, né? Todo mundo gosta do céu. Acontece que tem muitas pessoas que acreditam no céu, talvez até gostam do céu, mas não entendem exatamente o que é o céu, como será o céu, aí o que isso implica na nossa vida. Eu queria ler um texto com vocês, que não é o texto ainda da nossa mensagem de hoje, mas para introduzir um pouco esse assunto do céu e talvez nos ajudar a visualizar um pouco como será o céu. Convido você a ler, pode ler aí na tela também que vai estar sendo mostrado, Apocalipse 21, versículo 3 a versículo 4, que diz o seguinte: ouvi uma alta voz que vinha do trono e dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. Amém? E aí, você ficou com mais vontade de ir para o céu? Sim? É um texto que nos mostra uma beleza, né, a respeito do céu. Um lugar que não vai ter dor, não vai ter choro, onde a gente vai poder estar ali plenamente em comunhão com Deus, com a sua glória, onde a gente vai ser finalmente liberto da presença do pecado. Você sabe que você foi liberto da escravidão do pecado, mas você ainda continua lutando, né? Não é ruim quando a gente peca? Eu fico muito mal. E não é só mal pelas consequências, que isso, nossa, me deixa muito mal, mas também porque desagrada a Deus. Esse é o verdadeiro arrependimento. Isso me deixa muito triste, me entristece o coração. E eu fico olhando, pensando, o dia que eu chegar no céu, eu não vou mais ter que lidar com isso. Eu não vou mais ter que lidar com o meu próprio ego, com o meu próprio orgulho. Imagina que bom que isso vai ser, né? Imagina que bom vai ser não ter que lidar com isso, ó. Rinite, nossa, muito bom. Eu acho que é uma das coisas assim físicas que eu mais espero, não espirrar mais. Meu Deus, vai ser bom demais. Talvez você lida com alguma outra coisa corporal, né, física, que você fala, no céu não vou ter que mais lidar com isso. A realidade é que nós teremos um corpo glorificado. A gente vai ter um corpo glorificado, um corpo onde a gente não tem mais essa dor, não tem mais esse sentimento de tristeza, não tem mais essas influências do pecado na nossa vida, essa limitação, né, de anos. A gente vai viver eternamente. Nossa, é realmente um estado que gera uma expectativa no nosso coração. Só que vocês não acham estranho que, por mais que o céu é tão bom, é um assunto tão legal de conversar, de ficar tentando visualizar e tentar entender, não é estranho que a gente não conversa tanto sobre isso no nosso dia a dia? Já percebeu que a gente não canta muito sobre o céu também? A gente não fala muito, seja nos louvores, às vezes até em mensagens, né? E no nosso bate-papo. Você fala sobre o céu quando você está almoçando com o seu colega de trabalho? Fala. Difícil, né? É um assunto que não está na ponta da nossa língua, né? Por mais que é algo tão, tão importante. Você sabia que no Novo Testamento, cerca de 5% dos versículos do Novo Testamento falam sobre o céu? Falam sobre a expectativa em relação ao céu? Na verdade, são 387, se eu não me engano, 387 versículos, 387 vezes onde é mencionado a esperança sobre o céu. É mais do que o Novo Testamento fala sobre amor. É mais do que o Novo Testamento fala sobre casamento, ou sobre tantos outros temas. Ou seja, parece que quando o Novo Testamento foi escrito, a expectativa pelo céu era algo importante. Concorda? Agora deveria ser na nossa vida também. Então, hoje a gente vai entender que a Bíblia nos ensina algo muito especial. Que o céu não é apenas o nosso destino, mas ele deve ser também a nossa motivação. Ele não é apenas um destino que a gente vai, onde a gente vai colher todos aqueles benefícios, não ter choro, não ter dor, não ter tristeza, mas ele também deve ser a nossa motivação.
O céu deveria ser os assuntos das nossas músicas e louvores, deveria ser o assunto da nossa vida quando a gente senta para almoçar com alguma pessoa, porque a gente deveria estar louco de expectativa, de ansiedade pelo retorno de Cristo, para que a gente pudesse viver essa beleza que é o céu. E a Bíblia vai nos ensinar, e essa passagem que a gente vai ler hoje vai nos mostrar que o céu não é apenas o nosso destino, mas ele também deve ser a nossa motivação, aquilo que o nosso combustível, a expectativa, a esperança pelo céu tem que ser o nosso combustível, para que a gente possa acordar todos os dias e viver uma vida agradável a Deus, baseado na expectativa do céu. Então, eu vou ler agora o texto de hoje e junto mostrar o tema que a gente vai conversar. O texto é Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 4, e o tema de hoje é: tenha prioridades celestiais, de forma que o céu te motiva, não é apenas o seu destino, mas a sua motivação. Vamos ler esse texto então, Colossenses capítulo 3, versículo 1 a versículo 4. Deixa eu vir para cá para ajudar vocês. Vamos lá. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dediquem-se às coisas que são do alto, onde Cristo está, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto, não nas coisas da terra, pois vocês morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, eu te agradeço por esse texto e te agradeço por essa oportunidade de conversarmos sobre o céu, de conversarmos sobre algo tão importante para nós cristãos. E eu peço, Pai, que o Senhor nos ajude a entender e compreender corretamente essa mensagem, esses 4 versículos. Que a Tua palavra, que o Santo Espírito possa ministrar no nosso coração, a ponto de não apenas compreendermos, mas praticarmos aquilo que o texto nos ensina, aquilo que o texto nos encoraja a fazer. E que isso guarde o nosso coração. Que ao final desse período a gente possa reconhecer que o céu é algo extremamente importante para nós. Que possamos reconhecer que a nossa vida tem que ser pautada nas questões celestiais. Que possamos, ó Pai, ajustar a nossa rotina, a nossa agenda, as nossas escolhas e decisões baseados naquilo que é celestial, baseados naquilo que é referente ao céu e à eternidade contigo. Deus, nos ajuda a tomar essas decisões de como gastamos o nosso tempo, nos ajuda a tomar essas decisões de aonde o nosso coração vai colocar a prioridade, nos ajuda a decidir e a definir o que a gente vai gastar a nossa manhã, a nossa tarde, a nossa noite pensando, Pai, e que isso seja sempre assuntos celestiais. Faz isso em nós, em nome de Jesus, amém e amém. Muito bem, você viu que esse tema e esse texto se relaciona e muito com o tema que a gente vai conversar hoje, que é o tema que a gente vai conversar nessas 3 semanas. Então, a forma que a gente enxerga o céu vai mudar toda a nossa realidade, a forma que a gente enxerga as coisas aqui na terra, né? Então, quando a gente toma decisões, quando a gente está ali, né, decidindo coisas na nossa vida, se a gente tem essa mentalidade, muda muita coisa. Eu não sei quantos aqui têm dificuldade de dormir. Eu, pessoalmente, às vezes tenho, né? Muitas vezes por causa de tanta coisa na minha cabeça, eu acabo demorando um pouco para dormir. E quando eu não estou dormindo ainda, eu fico sonhando acordado, fico pensando em algumas coisas, né? Fico tentando fazer planos, fico tentando visualizar algo que eu quero fazer e tudo mais, né? Talvez algo que eu quero ter, e às vezes eu já me vi pensando em coisas tão terrenas, gastei, sei lá, 1 hora ali deitado no meu travesseiro pensando em algo que eu queria adquirir, pensando em uma viagem que eu queria fazer, pensando em algo que eu queria que acontecesse na minha vida, né? E fiquei ali pensando, e incrivelmente, gastei aquela 1 hora sem mesmo orar sobre o assunto. Às vezes fiquei só sonhando. Já aconteceu isso com você? De você gastar ali 1 hora da sua cabeça no travesseiro, ou talvez quando você está ali no metrô, só segurando assim, né, no automático, e pensando, não é nem falando com Deus, é só pensando nos seus sonhos, nos seus planos. Muitas vezes a gente gasta tempo, não estou nem dizendo investir, a gente gasta tempo pensando nos nossos planos, nos nossos sonhos. E a gente muitas vezes não alinha eles com a vontade de Deus, e não pergunta para Deus, Deus é a sua vontade?
E a gente gasta tempo porque a gente não tem uma mentalidade celestial. A gente tem mentalidade, muitas vezes, terrena. E esse texto vai nos mostrar muito sobre isso, vai nos exortar que a gente tem que pensar nas coisas do alto, que a gente tem que buscar nas coisas do alto. E isso vai mudar a nossa rotina, quando a gente tiver essa mentalidade, quando a gente tiver essa ótica de visão sobre o mundo, sobre as coisas. Então, olhando primeiro um pouco sobre o contexto desse texto, você sabe que o livro de Colossenses, a carta, ela é escrita para a igreja de Colossos. A igreja de Colossos, ela estava lidando com heresias e muita coisa surgindo, e o apóstolo Paulo estava encorajando eles a ter uma visão acertada sobre o evangelho, né? A gente já pregou outras vezes aqui sobre Colossenses, e você lembra que existia a heresia de Colossos e tudo mais. O primeiro e o segundo capítulo é bem teológico, né? É o apóstolo Paulo falando o que eles tinham que crer. No capítulo 1, por exemplo, tem até músicas, né, sobre quem é Jesus, e é falado muito sobre Jesus. Mas no capítulo 3 em diante, nos é mostrado vários temas práticos, né? Não tanto teóricos, mas aquilo que a gente de fato tem que fazer para a gente ter uma prática correta, para a gente viver uma vida que agrada a Deus. E é aí que a gente chega no capítulo 3, né? Então ele começa a falar um pouco sobre aquilo que de fato a gente tem que fazer na prática, né? E bom, o texto ele vai nos ensinar sobre isso que eu disse, prioridades celestiais, é o tema principal desse texto. Um pregador chamado Vance Havner diz que não somos cidadãos da terra tentando chegar no céu, somos cidadãos do céu tentando viver nesse mundo. Já parou para pensar nisso? Às vezes a gente se comporta como cidadãos da terra, tentando ganhar um ticket para o céu. Muitas pessoas fazem isso, mas a nossa mentalidade, de acordo com esse texto, é: eu sou um cidadão do céu, atravessando a terra. Eu sou um cidadão do céu, tentando descobrir qual é a melhor forma de viver esses anos que Deus me colocou aqui na terra, mas como cidadão do céu, não um cidadão da terra tentando conseguir um ticket para o céu. E essa mentalidade vai mudar muito a forma que a gente enxerga as coisas. Bom, falando sobre prioridades celestiais, então, o texto ele vai nos falar sobre duas atitudes que a gente precisa ter quando olhamos para esse texto. Na nossa vida cristã, para a gente conseguir tomar decisões mais sábias, organizar uma agenda mais que glorifique mais a Deus e ter uma vida mais equilibrada, a gente precisa fazer duas coisas, segundo o texto. A primeira delas é: buscai, dediquem-se às coisas do alto, buscai as coisas do alto. Essa é a primeira atitude que o texto fala aqui. Busca as coisas do alto como Cristo está sentado à direita do Pai. As coisas do alto, aquilo que é celestial, busque isso. O que significa buscar? Procurar com esforço, desejar intensamente, perseguir com intenção. Isso que é buscar ou se dedicar às coisas do alto. É buscar ativamente aquilo que é celestial. Em outras palavras, é buscar a vontade de Deus. Buscar aquilo que é coerente com o céu, né? Aquilo que é coerente com a palavra de Deus. Então, eu, às vezes, gasto o meu tempo buscando a minha própria vontade. A Bíblia fala: olha, para de buscar a tua vontade, busca a vontade de Deus. Busca cumprir a vontade de Deus. Então, se a tua vontade é você só enriquecer, é você ganhar dinheiro, a palavra de Deus te diz que você tem que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E as outras coisas vão ser acrescentadas, conforme a vontade de Deus. Então, aquilo que eu tenho que buscar, ou seja, aquilo que eu gasto o meu tempo tem que ser diferente. Então, pensa só, o que é mais valoroso? O que tem mais valor? Uma alma sendo salva ou, sei lá, eu adquiri um entretenimento novo, um aparelho novo? O que tem mais valor? Uma alma sendo salva ou um entretenimento meu? O que tem mais valor? Uma alma sendo salva ou talvez um sonho realizado? Uma alma sendo salva ou mais dinheiro na minha conta? Uma alma sendo salva ou talvez um domingo à tarde só deitado no sofá? Eu não estou dizendo que essas outras coisas somem de perspectiva na vida do cristão. A gente precisa descansar, a gente precisa trabalhar, a gente precisa fazer tantas outras coisas. A gente deve e pode também desfrutar das belezas desse mundo e ter períodos de lazer e entretenimento. Mas o que tem mais valor? Aquilo que é celestial. A alma humana sendo salva. Então, em outras palavras, quando às vezes você quer
fazer alguma coisa. Poxa, lançou aquele filme, eu queria muito assistir aquele filme na estreia e tudo mais. E aí alguém fala, eu estou precisando conversar, preciso conversar hoje à noite, que eu estou meio mal. Aí você fala, tá, hoje eu não posso, porque eu já tenho um compromisso. Mas daí a gente conversa outro dia. E a gente vai protelando. Eu já compartilhei aqui, mas foi muito tempo atrás. Eu tenho um amigo lá da época do seminário, no Pará, que ele passou por um processo de depressão e ele tentou se suicidar. Graças a Deus, ele não conseguiu. E ele está vivo, restaurado, e inclusive ajudando outras pessoas a lidarem com isso. Mas eu me lembro que naquele momento, ele me deu vários sinais de que ele precisava de ajuda. Ele falava, eu preciso conversar, eu preciso te ligar, né? E às vezes eu falava com ele, mas tinha vezes que eu olhava e falava, poxa, mas eu estava trabalhando tanto lá na igreja, eu ainda não tive tempo de assistir aquele episódio novo. Eu falava, hoje à noite eu não posso, depois eu converso, né? E aí fui fazer outra coisa, fui fazer coisas que eu julgava mais importantes naquele momento. E eu tomei decisões erradas, porque eu julguei como mais importante algumas coisas em detrimento de ajudar e ter compaixão de alguém que estava precisando da minha ajuda. Ele acabou tentando suicidar, e eu descobri depois, né? A mãe dele me ligou e fiquei sabendo, mas eu fiquei muito mal naquela semana, porque eu sabia que algumas das minhas decisões poderiam ter impactado de forma diferente aquilo que aconteceu. Se eu tivesse atendido mais alguns telefonemas, se eu tivesse dado mais atenção, poderia ter feito outro resultado, né? Então, isso eu coloco para nos ajudar talvez a pensar em algo prático de como que aquilo que é celestial tem muito mais valor. Uma alma humana tem mais valor do que qualquer episódio de série, do que qualquer ida ao estádio que eu já comprei o ingresso. Uma alma humana tem muito mais valor. Esse é um dos exemplos, mas a gente pode colocar aqui várias outras coisas na categoria de coisas celestiais que importam mais do que tantas outras coisas que a gente faz. Mais uma vez, eu não estou dizendo que a gente não pode ter períodos de lazer, de descanso e tudo mais, mas em comparação com algo celestial, com o destino da alma humana, a gente sabe o que tem mais valor. Então, esse reconhecimento pode te ajudar a tomar algumas decisões. Talvez nessa semana, quando alguém te ligar e falar, preciso de ajuda, preciso conversar, preciso de oração, a gente pode se encontrar de novo. Talvez sirva de ajuda para você tomar uma decisão mais sábia do que a que eu tomei alguns anos atrás. Então, eu preciso buscar as coisas que são do alto e buscar intensamente. Como é que eu busco intensamente? Principalmente com o meu tempo. Aquilo que eu gasto o meu tempo reflete aquilo que eu estou ali buscando, aquilo que eu priorizo, aquilo que é a minha prioridade. Então, se eu invisto 80% do meu tempo acordado para a minha vida profissional, 15% daquele meu tempo acordado, talvez para o lazer e descanso, e 5% para servir no reino de Deus, o que isso está mostrando? Que talvez aquilo não é uma prioridade para você. Eu não estou dizendo que você tem que chegar para o seu chefe e falar, olha, não vai dar mais para eu trabalhar 44 horas, diminui aí para 22, mantenha o meu salário, porque 22 horas eu vou lá servir na igreja. Obviamente, não dá para você tomar esse tipo de decisão, mas as horas que estão à sua disposição, que você pode escolher o que você faz com elas, o que você tem feito? Eu já conversei com algumas pessoas, já até mencionei isso aqui em algumas vezes, que já teve alguns dos jovens aqui do ministério que eu já encorajei e falei, vamos para um pequeno grupo, vamos ter um pequeno grupo. Você já se formou da faculdade, você já está com as suas noites não tão comprometidas, por mais que eu sei que tem compromissos, mas assume esse compromisso, começa a servir num pequeno grupo, ou recebe um pequeno grupo na tua casa. E a pessoa falou o quê? Olha, eu não posso, porque aí é difícil, né? Toda semana assumir um compromisso desse. E se uma semana eu não tiver com vontade? E se uma semana eu estiver muito cansado? O que eu vou fazer? Aí não assume. Assume compromisso só daquele que vai dar um retorno financeiro, né? Mas compromisso com a igreja não assume. Então, imagina só, se ninguém assumisse esses compromissos, se não tivesse várias pessoas para assumir compromisso aqui, a gente não ia ter nada acontecendo na igreja, nada. Porque você acha que 5 ou 6 pastores que ficam aqui integral ia conseguir fazer tudo numa igreja de 1.800 pessoas? Não dá. Nós precisamos de voluntários para estar ministrando em várias aulas da EBD,
para estar dando aula de batismo para aqueles novos convertidos, para estar acompanhando pessoas que precisam. Sabe o quanto de conselheiros a gente tem no Ministério MAP, que trabalha com aconselhamento aqui na nossa igreja? Vários aconselhamentos estão acontecendo. Eu estou aqui durante a semana, várias vezes eu passo por aquele corredor e vejo um atendimento acontecendo de manhã, de tarde, de noite, às vezes até durante o culto, porque pessoas assumiram um compromisso e falaram: é prioridade para mim servir ao reino de Deus, é prioridade para mim cuidar de almas, é prioridade para mim me colocar os meus dons e os meus talentos à disposição. Não é que essa pessoa, ela está aqui todos os dias na igreja e que ela nem vê a família dela, mas ela assumiu compromissos. Olha, uma vez por semana pode contar comigo. Toda terça-noite eu estou disponível aqui para aconselhar. Todo domingo de manhã, assim como o G, como o Rafa, como outros que trabalham no estacionamento, pode contar comigo. Eu vou chegar meia hora mais cedo para poder servir ali e ajudar as pessoas a orientar. Tem muitas pessoas que chegam visitando aqui que nem sabem aonde que estacionar o carro. Tem gente que passa, não acha onde estacionar e vai embora. E pensa: acho que Deus não queria que eu fosse para a igreja. Porque não acharam aonde estacionar o carro. E por que não acharam? Porque não tem pessoas suficientes para assumirem compromissos, para estarem ali meia hora antes do culto. Porque é demais assumir um compromisso desse. Vocês percebem como algumas decisões nossas, baseadas nos nossos próprios interesses, elas impactam a vida espiritual das pessoas? Então, eu não sei qual é o dom, qual é o talento que Deus colocou no seu coração, que Ele tem te capacitado para fazer, que o Espírito Santo tem te capacitado. Mas a Bíblia fala para você usar para edificação do corpo, para você se colocar à disposição, para você assumir o seu papel como cooperador do Evangelho e servir. Se você quer buscar as coisas do alto, você precisa mexer na tua agenda. E você precisa investir horas do seu dia para isso. Senão, só dizer eu busco as coisas do alto e buscar só os seus sonhos, não vai dar certo. Então, a gente precisa buscar as coisas do alto de forma prática. Bom, o texto continua e diz outra coisa, talvez ainda mais profunda. Pensem nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Nós somos desafiados não apenas a buscar de forma prática e fazer, ou seja, não somos desafiados apenas a agir, atitudes, somos desafiados a pensar também, motivações, pensamento, intenções. Você percebe como a Bíblia ela é sempre mais profunda do que a gente acha? Você fala: eu estou erguendo minhas mãos aqui, eu estou adorando a Deus, estou erguendo minha voz. O que Deus quer? Corações entregues. Eu já dei o exemplo de que Deus não quer joelhos dobrados, Ele quer corações dobrados. Então, a Bíblia ela sempre vai mais fundo. Olha, se você acha que isso é pecado, quando você tem a intenção também é pecado. Se você acha que você está servindo bem, porque você está fazendo assim com as mãos e tudo mais, o que eu quero é o seu coração disposto. Se você fizer por sentimento de obrigação, não está valendo nada para mim. Se você fizer com aquele sentimento de estou fazendo para ganhar alguma coisa, para ganhar uma fama, para ganhar um presente de Deus, para que Deus abra uma porta de emprego para mim, eu vou servir para que Ele dê uma porta de emprego, não está valendo nada diante de Deus. Deus quer o teu coração. Então Ele não quer apenas que você haja, que você tenha atitudes, Ele quer que você pense também, que você pense nas coisas do alto, que isso seja a tua mente, que a tua mente seja conformada com as coisas do alto, que a tua mente seja conformada com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, com aquilo que interessa a Deus, que a sua mente se interesse pelos interesses de Deus, que a sua mente pense aquilo que Deus pensa, certo? Então não é só agir, mas é pensar nas coisas celestiais, ou seja, ter a mente voltada para as coisas celestiais, ter um modo de pensar celestial, ter uma mentalidade, uma perspectiva celestial. Muitas pessoas explicam esse texto com a figura do óculos, né? Ou seja, como cristão, não é que eu vou viver numa bolha agora, né? Vou viver numa bolha que não vou viver só dentro do prédio da igreja e tudo mais. Não. Como cristão, hoje eu vou ter um óculos celestial, uma ótica celestial. E através desse óculos, através dessa ótica, eu vou continuar vivendo no mundo, só que com uma perspectiva diferente. Eu vou continuar indo trabalhar com uma perspectiva diferente. Eu vou continuar pegando 2 horas para ir, 2 horas para voltar de condução, mas com uma ótica diferente, aproveitando cada oportunidade. Aproveitando oportunidades no Uber, aproveitando oportunidades no metrô, aproveitando oportunidades não só de evangelizar, mas de ter um coração grato, oportunidades de ler a palavra e meditar na palavra, de talvez ir para o seu trabalho memorizando um texto bíblico, não sei, mas
a questão é que Deus não vai nos tirar do mundo, mas a gente vai ganhar uma nova ótica, um novo óculos, uma visão diferente, uma perspectiva diferente para viver nesse mundo, para agir e para pensar de forma diferente. Então, uma nova mentalidade, é isso que o texto nos fala. Buscai e também pensai naquilo que é celestial. Então, nós devemos ter a nossa mentalidade moldada pelas realidades espirituais. Então, quando a gente olha para, por exemplo, alguma situação difícil, alguma provação e tudo mais, eu já disse que o livro de Tiago nos ensina sobre os peirasmos, lembra? Que eram as atitudes, que eram as situações difíceis que nós temos que lidar, e a partir delas a gente pode pecar ou não. A gente pode ser tentado e se afastar de Deus, ou a gente pode ser provado e ganhar maturidade. Então, se eu tenho uma ótica celestial, eu vou olhar para as dificuldades do meu dia a dia e falar: olha lá uma oportunidade de eu crescer. Olha uma oportunidade de eu amadurecer. Olha que situação difícil que pode me aproximar de Deus. Essa é a mentalidade que eu preciso ter. Uma outra forma da gente visualizar essa mentalidade: quando você encara alguém muito difícil, uma pessoa que não conhece a Deus, uma pessoa que não é convertida, que não tem o Espírito Santo, e ela é uma pessoa má. Já conheceram alguém mau assim mesmo? Sabe aquela pessoa que parece que, nossa, que está possuída pelo demônio, né? Às vezes está mesmo, né? Porque não tem o Espírito Santo. Mas uma pessoa má, que faz coisas más, que ofende, que agride pessoas, que sempre tenta diminuir os outros. Às vezes você pode olhar para isso e pensar: poxa, essa pessoa aí realmente não tem jeito, vou desistir dela. Ela que fica ali naquele canto, eu não vejo a hora de me afastar dessa pessoa, de não ter mais esse chefe, algo do tipo. Se eu tenho uma mentalidade celestial, o que eu vou pensar? Eu vou pensar, em primeiro lugar, que ela é assim por causa do pecado, certo? Então, ela está assim por causa do pecado. Esses dias eu estava tendo uma conversa com os meus pais, a gente estava falando de uma pessoa que era bem difícil, e eu falei para eles, olha, essa pessoa é assim porque é um natural do pecado dela, gera isso, não tem como a gente esperar algo diferente. Ela não tem o Espírito Santo. Como é que a gente vai esperar um resultado diferente? O resultado de alguém transformado por Deus, ela não tem o Espírito Santo. Então, quando a gente tem essa mentalidade, a gente já se coloca em perspectiva e entende: ela é assim porque ela não tem o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo é o que para nós? Alvo evangelístico. Eu preciso pregar e anunciar. Eu preciso ter compaixão. Eu preciso ir atrás dessas pessoas, como a gente falou algumas semanas atrás, né? Então, quem é assim e não tem o Espírito Santo é inundado pelo pecado. Essa pessoa está cega, né? E a gente precisa ir atrás dela. A gente precisa demonstrar compaixão, amor. A gente precisa anunciar o evangelho e persistir. A pessoa não quis, a pessoa me ofendeu de volta. Vou continuar orando por ela, porque eu tenho uma ótica celestial, uma forma diferente de enxergar. Eu não vou enxergar só como uma pessoa chata. Eu vou enxergar como uma pessoa que é pecadora, que precisa de Deus, e que eu posso orar por ela, que eu posso continuar investindo na vida dela, que eu posso continuar sendo longânimo, que eu posso continuar sendo paciente com essa pessoa. Percebam? A nossa mentalidade, se ela é celestial, ela muda a forma que a gente age com as pessoas. Então, eu tenho que buscar aquilo que é do alto, eu preciso pensar naquilo que é do alto, para que isso possa transformar a minha vida. Quando colocamos os nossos olhos na eternidade, a nossa realidade é transformada. Deu para entender? Quando eu coloco os meus olhos na eternidade, quando eu coloco o óculos celestial, quando eu começo a pensar com a mente de Deus, a minha realidade é transformada. Quando eu penso igual aquela pulseira, o que Jesus faria? O que Jesus faria nesse momento? Eu começo a pensar através de uma ótica celestial, aí a minha realidade é transformada. Eu começo a ter paz em uma situação que eu nem tinha antes. Eu só estava bravo com a pessoa. Agora eu começo a ter paz, porque eu sei que Deus está no controle. Eu sei que aquela pessoa precisa de Jesus. Eu sei que aquela pessoa precisa do meu amor e do meu serviço. Então, quando eu tenho esses olhos na eternidade, a minha realidade, ela é transformada. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Deixa eu dar um exemplo para vocês, e é uma citação do livro Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. Então ele diz o seguinte: se você ler a história, descobrirá que os cristãos que mais fizeram pelo mundo presente foram justamente aqueles que mais pensaram no próximo. Os próprios apóstolos que iniciaram a conversão do Império Romano, os grandes homens que construíram a Idade Média, os evangélicos ingleses que aboliram o tráfico de escravos,
todos deixaram a sua marca na terra, precisamente porque suas mentes estavam ocupadas com o céu. Desde que os cristãos deixaram de pensar principalmente no outro mundo, é que se tornaram tão ineficazes neste. Mire no céu e você terá a terra de acréscimo. Mire na terra e você não terá nenhum dos dois. Deu para entender? Então, quando a gente pensa no céu, a nossa realidade aqui na terra é transformada. A gente começa a ter uma outra mentalidade, a gente começa a ter paz no coração, a gente começa a ser usado por Deus para transformar alguns lugares, algumas situações. A gente é usado por Deus para agirmos como pacificadores em meio a conflitos, quando eu tenho a mentalidade no céu. Agora, se eu ajo como um cidadão do céu, tentando conseguir um ticket, um cidadão da terra, tentando conseguir um ticket do céu, aí eu vou só me frustrar mesmo, só vou me frustrar. Mas se eu me comportar como um cidadão celestial, aí a minha realidade ela pode ser sim transformada, a forma que eu enxergo as coisas ela vai ser com certeza transformada. Bom, antes da gente avançar, vocês perceberam que no texto que fala sobre pensai nas coisas do alto, ele termina, não nas coisas terrenas. Esse é o ponto que muitas pessoas acabam se confundindo e pensando, poxa, pensar nas coisas terrenas é o trabalho, né? É cuidar da minha família. Então tem gente que literalmente fez isso, abandonou a família, abandonou o trabalho, falou, não, eu quero viver para Deus agora e eu vou sair de todas essas esferas. Mas não é isso que o texto está falando. O texto não está dizendo que eu preciso sair das minhas responsabilidades, abandonar a minha família. Na verdade, isso é pecado, inclusive. O que o texto está falando é que eu preciso considerar como mais importante aquilo que é celestial. E aquilo que é celestial é amar a esposa sacrificialmente, é se submeter ao marido. Aquilo que é celestial é amar o seu próximo. Aquilo que é celestial é servir e ter compaixão. Então, todos esses nossos relacionamentos envolvem aquilo que é celestial, com uma ótica diferente. Então, as coisas terrenas aqui, elas são em comparação. Aquilo que é celestial e aquilo que é terreno tem que estar bem distinto um do outro. Se o meu foco está só nisso e não naquilo que é eterno, aí está errado, né? Principalmente, aquilo que é pecado, obviamente, Hebreus fala que a gente precisa se tirar, né? Não ser distraído pelos nossos pecados. Livro de Hebreus, capítulo, acho que 12, versículo 1 e 2, fala que a gente não pode ser distraído pelos nossos pecados. Então, certamente, os pecados é algo que a gente tem que deixar para trás, né? Se despojar, renovar e revestir, deixar sua velha natureza, tudo isso. Mas, além disso, tem coisas lícitas que Deus gosta, que às vezes a gente idolatra e coloca como um peso maior do que aquilo que é celestial. Tem gente que idolatra a família, tem gente que idolatra o serviço, tem gente que idolatra a instituição igreja, tem gente que idolatra um namorado ou uma namorada, coisas lícitas que Deus nos permite, nos encoraja a desenvolver, mas quando a gente olha de forma diferente, a gente acaba pecando. Então, a ideia é que eu preciso pensar naquilo que é eterno e preciso usar esse pensamento eterno para ter uma ótica diferente na minha vida, né? Agora, como é que eu posso fazer então para pensar mais nas coisas do alto? De forma prática, o que eu posso fazer? Primeira delas, ler a Bíblia, né? Não tem como você fugir disso aí. Você querer pensar nas coisas do alto e não ler a Bíblia, não ler a palavra de Deus. Filipenses 4:8 fala, né? Finalmente, irmãos, pense naquilo que é justo, naquilo que é puro, naquilo que é de boa fama, naquilo que é agradável a Deus, né? E vários outros textos vai falar para a gente meditar na palavra de Deus, para a gente refletir nela, para a gente remoer ela no nosso coração. A palavra de Deus, a revelação de Deus, é o que vai mais nos ajudar a pensar nas coisas do alto, porque ela revela as coisas do alto. Então, se você quer ter uma mentalidade diferente, começa lendo a Bíblia, se você não lê, né? Você precisa diariamente ler a sua Bíblia, mesmo que você já tenha outras leituras, como eu disse, você precisa ler a Bíblia, né? Então, ler a Bíblia é uma forma de você pensar mais nas coisas do alto. Uma outra coisa, trazer a sua memória, através da leitura bíblica, através de outras coisas que você pode fazer para trazer à sua memória o céu. Quando eu vou viajar, por exemplo, na viagem missionária do Uruguai, eu vou e a Bia não vai, porque ela vai estar de 36 semanas de gravidez, então ela não vai, e espero que o Timóteo não nasça nesse período, né? Para eu poder voltar e estar aqui no nascimento. Mas quando eu estou num período de viagem, longe assim, eu sempre fico olhando foto. Olho foto da minha esposa, olho foto da minha filha, né?
do ultrassom do Timóteo, pensando assim, nossa, quero voltar, quero estar ali com eles. E aquilo guarda o meu coração, né? Quando eu olho aquelas fotos, quando eu trago a minha memória, aquilo acalma o meu coração. Quando eu estou com saudade, né? Aquilo acalma o meu coração. Quando talvez eu estou gastando tempo com coisas mais fúteis, eu olho para aquilo e penso, é isso que tem de importante, certo? Quando eu trago a minha memória, isso acalma o meu coração. Por isso que a Bíblia fala para a gente trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu preciso trazer à minha memória o céu. Deu para entender como o céu é importante? Se o céu é algo tão importante para nós, a gente tem que lembrar dele. A gente precisa trazer a nossa memória para ele acalmar o nosso dia a dia. Para quando a gente passar por situações difíceis, a gente pensar, poxa, um dia as minhas lágrimas todas vão ser enxugadas. Eu não vou ter mais medo, eu não vou ter mais dor. Isso acalma o meu coração, né? Quando um dia você estiver lá no metrô, né, suado naquela lata de sardinha e tudo mais, aí você lembra do céu e pensa, um dia, eu não vou estar mais nesse espaço aqui, né? Eu vou estar num lugar muito melhor, muito mais agradável. Naquele dia com muito calor, que você está suando muito, no dia que está muito frio, você pensa, um dia eu vou ter o corpo glorificado, né? Ou em dias como esse, que você está espirrando, toma antialérgico, continua espirrando, pensa no céu, um dia Jesus vai voltar para me buscar, Ele vai glorificar o meu corpo e eu vou passar a eternidade com Ele. Isso tem que acalmar o meu coração. Então, trazer a nossa memória ajuda muito. Agora, não ajuda muito se o seu interesse no céu é só escapar do inferno. Não sei se essa é a tua visão sobre o céu. Tem gente que às vezes olha para o céu dessa forma, né? Tem duas opções, uma é mais quente que a outra. Então, eu quero o céu, né? E aí você começa a visualizar ele dessa forma. A questão é que o céu não é só ali a ausência do sofrimento, mas é você ter a eternidade de comunhão em plenitude com o próprio Deus, de você poder estar ali com a glória de Deus, isso encheu o teu coração, e você poder dedicar a sua eternidade para Ele. Deus, todos os dias da eternidade que eu quero viver do teu lado, debaixo dos teus braços. Isso que tem que motivar a nossa ida, o nosso desejo pelo céu, né? Então, quando você tem esse tipo de mentalidade, a sua vida aqui, ela muda também. Agora, se você está só querendo escapar do inferno, talvez a tua vida aqui não está condizendo muito com a vida de uma pessoa que de fato vai para o céu. Talvez você está querendo, vou escapar do inferno, vou escapar. Mas aqui você às vezes nem entregou a sua vida verdadeiramente a Deus. E no final você vai para o inferno mesmo, né? Espero que não seja a tua realidade. Por isso que eu estou falando isso aqui hoje, para que você tenha a oportunidade de arrependimento. Para que você entenda que não é por boas obras que você vai para o céu. Não é vivendo de acordo com um cidadão da terra, fazendo uma coisinha ou outra que você vai ganhar o ticket. Esse ticket é bem mais caro do que isso. Ele é pago com o sangue de Cristo, que morreu ali na cruz. Então, não é por boas obras, para que ninguém se glorie, como Efésios 2 nos fala, que eu vou ir para o céu, mas é me rendendo aos pés da cruz. É eu reconhecendo que eu sou pecador. É eu olhando para Cristo e falando, eu não apenas acredito que o Senhor existe, mas eu me submeto ao Senhor. Porque acreditar que Deus existe não basta. Acreditar que Deus existe, até os demônios, até o diabo acredita. Não basta acreditar em Deus. Você precisa se submeter a Deus. Reconhecer os seus pecados, se arrepender verdadeiramente e falar para Deus, o meu coração é teu. E aí Ele não apenas vai te dar uma eternidade diferente, mas Ele vai transformar a sua realidade, certamente. Bom, como é que eu posso pensar mais nas coisas do alto? Lendo a Bíblia, trazendo à minha memória o céu, né? Interagindo com pessoas que vão para o céu também, para que possam me encorajar, me exortar, me ajudar, e a gente caminhar junto. Somos cidadãos do céu, caminhando juntos por essa terra, nos ajudando, né? Enquanto estamos em um lugar diferente, e a gente está se ajudando para que a gente chegue lá no céu, para que o céu guarde o nosso coração. Além disso, uma coisa até um pouco diferente, mas que nos ajuda a ter essa mentalidade celestial, que é ser mais generoso. Eu gostaria de ler um texto, Mateus 6, 19 a 20, diz o seguinte: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Então, quando eu sou generoso, eu acumulo tesouros no céu.
quando eu sou generoso com o meu tempo, com o meu dinheiro, com os meus talentos, quando eu coloco tudo que tenho à disposição de Deus e falo, é isso que é precioso para mim, eu acumulo tesouro no céu. Eu planejo o céu, sabe? Eu começo a colocar os meus olhos no céu. Agora, se eu fico buscando e acumulando tesouros aqui na terra, que a traça e a ferrugem destroem, aí eu vou acabar ficando aí com essa ferrugem mesmo, né? Num lugar bem quentinho. Bom, o texto bíblico aqui, por último, ele vai nos ensinar algo bem interessante, que responde à pergunta, por que nós devemos buscar e pensar no céu? Por que isso é tão importante? Eu já dei vários argumentos aqui, que dizem o porquê que é importante, mas o apóstolo Paulo aqui, ele nos dá algumas verdades ainda maiores do que essas que eu disse, que guardam o nosso coração. E o texto bíblico, ele é perfeito, por isso que eu queria citar para vocês, por que devemos buscar e pensar no céu? Porque nós temos essa nova identidade, a nossa nova identidade celestial. Não sei se você caminha aí com a sua identidade, a minha é só no celular, mas está aqui, minha identidade. Quando nós somos salvos em Cristo, quando nós temos a salvação em Cristo, nós ganhamos uma nova identidade. Você sabe que quando você nasce, você não é filho de Deus, né? Talvez alguém já te disse isso. Todos somos filhos de Deus. Não é, você é criação de Deus, criatura de Deus. Mas quando você é salvo, você é adotado. Você se torna filho de Deus por adoção. E aí você ganha uma nova identidade. E a sua vida agora, ela tem que corresponder a essa nova identidade. E o texto bíblico, ele vai nos citar algumas coisas bem especiais que podem guardar o nosso coração e nos ajudar a entender essa nova identidade. Primeiro, lá no versículo 3, ele vai falar que nós morremos. Morremos para quê? Para a nossa velha natureza. Uma vez que a gente é salvo em Cristo, a gente ganha vida, né? Mas ao mesmo tempo a gente também morre. A gente morre para a nossa própria natureza. A gente, né, como quando alguém pega e fala assim, olha, você morreu para mim, né? Eu não quero mais saber de você, não quero mais escutar a tua voz, você morreu para mim. É dessa forma que a nossa natureza tem que ser para nós. Você morreu para mim, eu não quero mais escutar. Não, mas eu estou com desejo disso e disso. Não quero mais te escutar. Não, mas eu acho que o nosso ego está sendo um pouco ferido agora. Eu não quero mais te escutar. Não quero, você morreu para mim. Não quero mais escutar a tua voz. Pode ficar falando aí, você vai ficar falando sozinho. Eu não vou atender os desejos pecaminosos do meu coração. Porque coração, você morreu para mim. Essa é a ideia de modificar o seu pecado e dizer que ele morreu para você. O texto ele fala também que nós somos ressuscitados, nós ganhamos uma nova vida. Uma nova vida começa no nosso coração por causa de Cristo. Nós ganhamos uma nova vida porque Ele ressuscitou e nós também ganhamos essa nova vida. Ele nos traz a vida. Éramos mortos e agora ganhamos vida e vida eterna. Ele também diz, o texto também diz que nós somos escondidos, né? É um texto assim um pouco estranho, algumas pessoas talvez olham para isso, né? O texto fala assim, pois vocês morreram e a vida de vocês está escondida em Cristo Jesus. O que significa isso? Que a nossa vida está guardada em Jesus. Que a vida eterna que a gente ganhou, a gente não perde. A gente não perde. Não é aquela salvação que se eu continuar, né, fazendo isso ou aquilo, aí eu continuo salvo. Mas se eu vacilar e Jesus voltar enquanto eu vacilei, aí já era. Não. A vida que nós temos é por mérito dele, não nosso, e é guardada por ele, não por nós. Se a gente guardasse, imagina só, se você estivesse ali segurando e ajudando ali, né? Tem um pregador que ele dá uma ilustração seguinte, quando você vai atravessar a rua com uma criança, né? Que você está segurando a mão dela, mas ela também está segurando sua mão, e ela às vezes tenta soltar um pouco e tudo mais, você vai segurando. Não é assim a nossa salvação, não é como atravessar a rua com a Lisa ali, de mão dada, ela querendo sair correndo, não é isso. A nossa salvação é guardada por Deus. Ele guarda, Ele quem deu, Ele quem guarda, Ele quem vai nos dar a vida eterna. Então não é por méritos e esforços nossos, isso guarda o nosso coração também. Tira da gente aquele medo de, nossa, eu fiz isso ou aquilo, eu atrasei meu dízimo um dia, putz, perdi a salvação. Não é assim que a salvação funciona. Por outro lado, não abusem da graça. Quando a gente abusa da graça, a gente evidencia que não temos um coração transformado, né? Bom, e por último, o texto fala que nós seremos glorificados. O nosso corpo será glorificado. Não teremos mais essas limitações, essas fraquezas, essas dores.
Então, o texto nos mostra que nós morremos para o nosso pecado, nós somos ressuscitados em Cristo, nossa salvação está guardada nele, e nós um dia seremos glorificados. Tudo isso tem que guardar o nosso coração. O nosso passado foi mudado, né? Fomos mortos e ressuscitados. O nosso presente mudou também. Nossa vida está guardada com ele, ele nos dá uma nova realidade de vida, um novo coração, e o nosso futuro também mudou. A gente vai ser glorificado. Tudo isso tem que guardar o nosso coração e educar o nosso coração. Não é só guardar, ele educa também. Ele nos mostra qual é o estilo de vida que a gente tem que viver. Então, voltando ao tema central da série, uma vida equilibrada. Como é que a gente vai ter uma vida equilibrada? Quando eu entendo a minha identidade celestial, quando eu sou educado por ela e transformado por ela. Quando eu começo a pensar nela, buscar ela, ler aquilo que a palavra de Deus me ensina, ser cheio do Espírito Santo, pedir que Ele me ajude a crescer em maturidade, em sabedoria. Quando isso acontece, eu tenho paz no coração e também eu começo a tomar decisões melhores. Eu começo a ajustar a minha rotina de forma diferente. Eu começo a ter prioridades diferentes nos meus relacionamentos, na forma que eu lido com os meus dons, com os meus talentos, na forma que eu lido com o meu dinheiro. A gente vai falar sobre isso depois na outra semana. Então, quando eu penso nas coisas do alto, quando eu busco as coisas do alto, isso muda a minha realidade. Então, mais uma vez, o céu não é apenas o nosso destino. Muitos esquecem disso. Ele é o nosso destino, mas não é apenas o nosso destino. Ele é a nossa motivação. Amém? Então vamos fazer um combinado? Vamos começar a falar mais sobre o céu? Vamos? A gente vai falar mais sobre o céu nas nossas mensagens. A gente vai buscar músicas que falem mais sobre o céu. A gente vai começar a conversar mais sobre o céu uns com os outros, nos pequenos grupos, nesses grupos de discipulado e mentoria que a gente está começando, nas nossas conversas, nos almoços que a gente marca um com o outro. A gente vai falar sobre o céu para permitir que essa realidade mude o nosso coração. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, nós te agradecemos por esse texto bíblico, por esses 4 versículos que acalmam o nosso coração, mas ao mesmo tempo que educam o nosso coração. Deus, nós queremos ser educados pela Tua Palavra. Que o Teu Santo Espírito, Pai, possa ministrar nos nossos corações, possa nos mostrar as atitudes erradas que temos cometido, que possa nos mostrar as decisões equivocadas, egoístas que o nosso coração tem tomado, em relação ao tempo, em relação ao dinheiro, em relação aos nossos dons. Deus, que possamos nos arrepender de fato e que possamos buscar as coisas do alto, que possamos ter uma ótica celestial, que possamos ler a Tua Palavra, que possamos investir naquilo que é eterno, investir em almas, que essa seja a nossa motivação. Deus, que o céu seja a nossa real motivação, que Ele nos impulsione a viver uma vida agradável ao Senhor. E Deus, eu quero Te dizer mais uma vez, nós não vemos a hora de estarmos juntos contigo no céu. Nós ansiamos pelo Teu retorno, não sabemos quando será. Queremos viver uma vida santa, preparados para esse retorno, mas nós ansiamos muito esse Teu retorno, Pai. Deus, não permita que o nosso coração, que os nossos olhos se contentem com essas coisas tão fúteis daqui da terra. Não permita, Pai, que as nossas mãos, que os nossos hormônios se contentem com desejos e alegrias e satisfações tão passageiras. Deus, que o nosso coração venha se alimentar da Tua Palavra, que a Tua Palavra seja o nosso alimento, que a Tua Palavra seja a nossa satisfação, a nossa alegria em meio à tribulação. Deus, guarda o nosso coração. Deus, e usa a vida de cada um de nós aqui, para que como corpo unido, possamos nos ajudar. Quando alguém estiver se esquecendo do céu, que a outra pessoa possa compartilhar sobre o céu. Quando alguém estiver talvez tomando decisões equivocadas, que outra pessoa tenha coragem e humildade, para que em amor confronte, exorte e ajude a salvar esse irmão. Deus nos ajuda a caminharmos juntos, unidos uns com os outros, com a Tua Palavra e com a Tua vontade acima de tudo. Em nome de Jesus, amém.